Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. Se você já teve aquela sensação que tudo que você toca desmorona, se você já viu um relacionamento ruir quando você chega, se você já percebeu que a escuridão viaja contigo como uma sombra invisível, esse episódio é para você. Hoje vamos contar 3 histórias extremamente perturbadoras de pessoas que descobriram uma verdade aterrorizadora sobre si mesmo. Elas eram o mal encarnado. Não estavam amaldiçoadas. Elas eram a própria maldição em forma humana, caminhando por aí, destruindo famílias, acabando com vidas, deixando ruínas para trás. E a pior parte, muitas delas nem faziam ideia de que era delas o poder destrutivo. Mas o mais importante é que todas descobriram a verdade, todas enfrentaram aquilo que estavam sendo. E todas procuraram libertação espiritual, porque aquilo que destrói pode ser transformado se você tiver coragem. Eu fui a amante maledite. Meu nome é Camila, tenho 29 anos e essa é a história de como eu fui instrumento de destruição sem sequer compreender o que eu estava fazendo. Minha mãe sempre foi atraída por homens comprometidos desde jovem. Meu avô estava casado quando ela se envolveu em um relacionamento, desmantelando sua vida anterior. Minha avó fez exatamente o mesmo com 3 homens diferentes, todos com famílias. Depois, minha mãe repetiu esse padrão destruidor. 3 maridos, todos tirados dos seus casamentos anteriores. Era como se aquilo rodasse em nossas vidas. Uma herança invisível, mas absolutamente real. Aos 18 anos, eu conheci o meu primeiro homem. Ele tinha 35 anos, esposa e 2 filhos pequenos. Vida aparentemente estável, parecia feliz até o meu encontro com ele. Quando comecei a aparecer em sua vida, algo começou a desintegrar, lentamente no início. Discussões com a esposa, que antes não existiam, distância emocional que crescia dia após dia. Depois virou coisa mais séria. Ele começou a ter uma obsessão por mim. Não era um amor comum, era uma possessão. Controle paranormal. Ele deixava a esposa para ficar horas comigo, voltava para casa cheio de culpa e semanas depois retornava para mim. Era um ciclo doente. Finalmente ele saiu de casa, pediu divórcio, reconstruiu sua existência em torno de mim. Sua esposa entrou em colapso total. Os filhos foram criados vendo o pai desaparecer do cotidiano dele. A família se dissolvia enquanto eu dormia tranquilamente ao lado dele. Depois disso, fiz a mesma coisa com mais 5 vezes, com 5 homens diferentes, 5 famílias completamente destruídas, esposas que perderam a sanidade, filhos que cresceram ressentidos, casamentos que viraram cinzas. E eu sabia, no fundo da minha alma, eu sentia aquela escuridão. Era como carregar um vácuo negro que sugava a felicidade de quem estava perto de mim. Meu toque era veneno. Meu amor era a morte. Minha avó teve 4 filhos de homens diferentes, todos roubados de seus casamentos originais. Minha mãe teve 3 maridos, todos levados de suas famílias. E eu estava repetindo essa maldição. Gerações de destruição. Uma noite, após o 5º relacionamento desabar completamente, aquela esposa tentou suicídio. O filho desapareceu de casa, toda a vida financeira daquele homem ruiu.
Eu acordei olhando para o espelho do banheiro. Fiquei ali em silêncio, apenas observando o meu reflexo. E eu vi, não com os olhos físicos, mas senti com cada fibra do meu ser. Aquela coisa escura habitava em mim, não como convidada, como proprietária. Era como carregar uma entidade inteira dentro do peito, sugando minha essência e drenando a vida de quem se aproximava. Chorei, não foi um choro normal. Foi um choro que vinha do fundo de um abismo, porque finalmente, eu compreendi por que eu destruía, porque tudo que eu tocava apodrecia, porque eu era instrumento de destruição, eu era a escuridão que caminhava. Procurei uma sacerdotista séria, alguém que trabalhava com essas forças desde os 20 anos. Ela fez uma leitura profunda, com búzios e cartas. E quando terminou, respirou fundo. Filha, você carrega uma maldição espiritual de aniquilação. Sua família inteira carrega. É como uma corrente invisível, conectando cada mulher à próxima. Uma maldição que se passa de mãe para filha, de avó para neta. Você não é culpada por estar aqui neste mundo, mas seus atos causaram destruição irreversível, e essa energia continua pulsando em seu corpo. Começamos um ritual de desligamento, não foi algo rápido. Tal bruto espalhado em padrões geométricos, rosas vermelhas queimadas, banho em água com ervas que queimavam a pele, rezas em idioma que eu não conhecia, corte de fios espirituais que literalmente me conectavam à minha mãe, à minha avó, aquelas que vieram antes. Durante esse processo, meu corpo reagiu como se eu estivesse sendo queimado vivo. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente, a dor era insuportável. Como se alguma coisa muito maior que eu estivesse sendo arrancada das minhas entranhas. No 7º dia, quando o ritual atingiu seu pico, eu desabei. Literalmente caí no chão, incapaz de me mover. Mas aquele peso, aquela presença escura que sempre carregava, desapareceu. Passaram-se 2 anos de isolamento involuntário, 2 anos reconstruindo quem eu era, sem aquela escuridão como bússola, sem aquela destruição como propósito. Depois disso, encontrei um homem verdadeiro, que eu amava com leveza, que não ficava obcecado, que não abandonava sua vida por mim, que me amava, mas que me amava como parte da sua vida, não como sua inteira existência. Casei, temos filhos, e cada vez que eu vejo minha filha crescer saudável, sem aquele peso espiritual que eu carregava, eu choro de gratidão. A maldição foi quebrada em mim, minha linhagem foi libertada, porque eu enfrentei aquilo que eu era, porque eu aceitei ajuda quando mais precisava. Sinceramente, eu não consigo sentir nenhum tipo de empatia por uma pessoa assim, mesmo que ela não seja intencional, mas uma pessoa que destrói uma família, um casamento, eu não consigo ter empatia. Porque eu já conheci mulheres que são assim, que têm total meu desprezo. E realmente faz todo sentido, porque geralmente as que eu conheci já tem um histórico da mãe ter passado por uma situação dessa, a avó. É realmente uma coisa que vai passando de mãe para filha. E é como se fosse um vício da pessoa fazer isso. A gente vê, né, sem conhecimento, como se fosse um vício da pessoa fazer isso. O fetiche dela é a destruição, é ver as famílias se desfazendo. Claro que elas também sofrem com isso, elas acabam tendo uma vida completamente vazia. O maior karma de um cara que se envolve com uma mulher assim, que tem essa maldição no próprio corpo, é que
Ele vai ter um próximo, ele também vai ser largado. E essa é pra mim a parte mais legal, porque uma mulher, quando acontece uma situação dessa no casamento, ela sofre muito, os filhos sofrem muito, e eu acredito que principalmente os filhos sofrem a vida toda. Relato 2. Eu era a maledite da família. Meu nome é Fernanda, tenho 35 anos e essa história trata sobre como meu simples ato de amor significa morte para aqueles ao meu redor. Quando nasci, minha família estava completamente bem. Vidas estáveis, pessoas saudáveis, futuro promissor. Mas desde o primeiro dia da minha existência, uma sombra começou a descer sobre nós. Aos 8 anos, meu pai adoeceu, algo indefinível. Os médicos fizeram exames, mais exames e mais exames. Nada aparecia, mas ele estava morrendo. Lentamente, dia após dia, seu corpo desaparecia. Ele faleceu aos 42 anos. Nunca descobriram a causa, certificado de óbito em branco. Sem diagnóstico, sem explicação. Aos 14 anos, minha avó materna, a pessoa que eu mais amava no mundo inteiro, ficou repentinamente doente. Um dia ela estava conosco e no outro dia estava acamada com febre que não cessava e dores que remédios não tocavam. 2 meses depois, ela se foi. Aos 18 anos, conheci o meu primeiro namorado. Ele era maravilhoso no início, mas 3 meses depois, ele começou a desenvolver uma infecção estranha. Os antibióticos não funcionavam, algo muito antigo, algo que cientistas não compreendiam. Ficou paralítico, completamente paralisado do pescoço para baixo. Minha mãe finalmente rompeu o silêncio. Ela tinha medo, mas precisava falar. Fernanda, percebi um padrão. Toda vez que você ama alguém profundamente, verdadeiramente profundamente, a pessoa fica doente. Gravemente doente. Às vezes, mortalmente doente. Eu queria negar, queria dizer que era coincidência, mas os fatos não mentiam. Meu irmão, que eu adorava, sofreu um AVC aos 30 anos, ficou com sequelas neurológicas permanentes. Não consegue trabalhar, sua vida foi destruída. Meu primeiro e único marido, o homem que eu mais amei em toda a minha existência, foi diagnosticado com câncer 2 anos depois do nosso casamento. Ele faleceu, deixou 2 filhos, deixou um vazio que nunca será preenchido. Naquele dia, eu completamente desabei psicologicamente, porque finalmente eu percebi a verdade horrível. Meu amor era tóxico, meu afeto era letal e o meu toque significava morte. Comecei a me isolar completamente. Morava sozinha em um apartamento vazio, quase não falava com os meus pais porque tinha pavor de que meu amor os matasse. Passava as noites acordada com medo de que apenas respirar perto deles, apenas existir no mesmo espaço, fosse suficiente para envenená-los. Minha vida se tornou um inferno de solidão voluntária. Até que meu filho mais velho, ele tinha 16 anos, encontrou meu diário aberto sobre a mesa. Leu tudo, todas as páginas, cada confissão do meu terror. Mãe, eu prefiro ter você aqui comigo, amando, mesmo que isso signifique que eu vou ter que morrer, do que ter uma mãe viva, mas morta por dentro. Eu prefiro morrer amando do que viver com uma mãe que me rejeita por medo. Aquelas palavras quebraram as correntes que eu tinha criado. Procurei um sacerdotista ancestral, alguém que trabalhava com espíritos há décadas. Ele jogou os búzios
e o resultado o assustou. Filha, você não é a Maledite por escolha. Você é a portadora de uma maldição hereditária de morte. Mas não é a sua herança genética, é espiritual. Alguém em sua linhagem, muito tempo atrás, fez um acordo com uma entidade sombria. Aquele acordo nunca foi cumprido, aquela dívida permanece pendente e ela está cobrando através de você. O processo de libertação foi brutal. 7 noites completas de rituais que rasgavam a minha alma. Velas queimando sem parar, búzios jogados repetidamente, sangue animal oferecido em sacrifício. Rezas em linhagem que machucavam minha garganta, em idioma que meu corpo não reconhecia, mas a minha alma compreendia. Na última noite eu senti aquela entidade, não com os meus olhos, mas com cada célula do meu ser. Aquela presença antiga, aquele acordo quebrado, aquele ser tinha se alimentado de minha linhagem há séculos. Meu corpo convulsionou, vomitei sangue, meus olhos marejaram com lágrimas de sangue, porque aquela coisa estava sendo arrancada de minhas entranhas. Quando finalmente saiu, eu respirei pela primeira vez em anos. Aquele peso de morte desapareceu completamente. Eu era leve novamente. Hoje, 5 anos depois, meus filhos estão vivos e saudáveis. Nenhum deles desenvolveu qualquer doença estranha. Meus pais estão reconstruindo seu relacionamento e eu posso amar sem terror. Eu procurei ajuda verdadeira, porque eu enfrentei aquilo que eu era, porque eu aceitei que eu precisava de uma intervenção divina. Eu achei esse relato bem pesado, porque eu acredito que todo mundo conhece alguém que vive esse padrão, que a morte rodeia a vida daquela pessoa, vai tirando todo mundo da volta dela. Eu conheço algumas pessoas, inclusive tem uma menina que ela estudava comigo e ela já não tem pai, já não tem mãe, já perdeu o marido. Eu acho isso muito triste, eu acho injusto, sabe? Porque eu penso, nossa, uma morte é muito triste. Imagina todo mundo, todo o ciclo daquela pessoa ir partindo um por um e ela vai ficando sozinha. Eu fui a Maledite e nem sabia. Meu nome é Beatriz, tenho 26 anos e essa história trata sobre como eu literalmente atraía destruição sem perceber o que estava acontecendo. Meu pai é um homem rico, muito rico. Negócios lucrativos, propriedades, investimentos milionários. Deveria ser confortável, deveria ser estável, mas desde que eu nasci, tudo começou a ruir. Quando completei 5 anos, 2 dos 3 negócios prósperos do meu pai restava apenas dívidas. Ele tinha perdido absolutamente tudo: dinheiro, crédito, respeito, tudo. Quando eu completei 10 anos, meus pais, que eram completamente apaixonados, que se beijavam em público e planejavam um futuro juntos, começaram a se odiar de uma forma visceral. Discussões que duravam noites inteiras, portas sendo batidas, silêncio que machucavam mais do que as brigas. Quando completei 15 anos, nossa casa, que era sempre cheia de amigos, de risadas, de reuniões, estava vazia. Completamente vazia. Ninguém mais vinha. As amizades cessaram, os contatos desapareceram. Ficamos apenas nós 4, presos naquela casa como espíritos em um cemitério. Eu era a constante, era o ponto comum. Quando entrei na faculdade, foi como se tivesse levado aquela escuridão comigo, em uma mala pesada. Fiz um grupo de amigas,
6 garotas incrivelmente próximas, irmãs de fato. Fazíamos tudo juntas, dormíamos na casa uma da outra, compartilhávamos segredos e sonhos. Quando eu entrei naquele círculo, algo começou a envenenar aquela amizade. Primeiro foram ciúmes estranhos, depois surgiram desconfianças afundadas, depois veio a inveja paranormalmente tóxica. Competição destrutiva. Em 6 meses, aquelas garotas que eram inseparáveis começaram a se odiar ferozmente. Aquela amizade que durava desde a infância foi desmantelada. Relacionamentos foram sabotados, segredos foram expostos de forma cruel. No final, nenhuma delas mais se falava. Meu namorado daquela época simplesmente sentou comigo e disse com uma sinceridade que doeu: Beatriz, percebi algo estranho. Quando você não está aqui, meu círculo é normal. Minhas amizades são saudáveis, minha cabeça está tranquila. Mas quando você aparece, tudo vira uma zona de guerra. Eu enlouqueci, porque aquilo confirmava o que secretamente eu já sabia. Minha presença era um veneno, meu toque desperta conflito, meu amor gera catástrofe. Eu era o desastre em forma humana. Comecei a pesquisar, comecei a ler sobre maldições, sobre entidades, sobre espiritismo e descobri algo aterrorizador. Existem seres que se alimentam do caos. Eles não causam destruição, eles simplesmente vêm onde há destruição. Ou pior, eles vêm através de certas pessoas. Procurei uma bruxa, de verdade. Não aquela que vira Facebook entregando tarô em 5 minutos. Uma bruxa de tradição familiar, alguém que trabalha com forças sérias há 30 anos. Ela me viu e imediatamente disse: Você é um condutor. Entidades ruins viajam através de você como se fossem uma porta. Você literalmente é um imã para o caos. O ritual não era para me curar, era para me selar, para bloquear aquelas entidades de usarem o meu corpo como hospedagem. Durante o processo, eu vi sombras, figuras completamente escuras dançando ao meu redor. Não eram alucinações. As bruxas viam também. Ela descrevia exatamente o que eu estava vendo. Elas estão fugindo, ela disse. Elas sentem que estou fechando a porta. Elas resistem muito. Quando aquelas entidades finalmente saíram, eu senti exatamente quando saíram, como se um cômodo da minha alma estivesse sendo esvaziado. Meu corpo simplesmente desabou. Fiquei desmaiada por horas. Quando acordei, era uma pessoa diferente, literalmente diferente. 2 anos se passaram desde aquele ritual e aqui está o milagre. Meus pais reconstruíram o seu relacionamento. Estão verdadeiramente felizes, como se alguém tivesse removido uma maldição que pairava sobre eles. Meu pai abriu um novo negócio. Não apenas abriu, está crescendo exponencialmente, como se aquela energia destrutiva que seguia finalmente tivesse partido. Eu tenho amigas reais agora, relacionamentos que não são destrutivos, amizades que prosperam em vez de desintegrar. E eu posso estar perto de gente sem que tudo desabe, porque eu enfrentei aquilo que eu era, porque eu aceitei ajuda quando eu estava desesperado, porque eu permiti que selassem aquilo que estava aberto. Gente, eu não sei vocês, mas os relatos de hoje me fizeram acender aquela lâmpadazinha, sabe?
Porque nesses 3 padrões dos relatos, eu conheci alguém que seguia mais ou menos aquilo ali. Pessoas imã de caos, eu conheço. Inclusive, eu tinha no meu ciclo, assim, familiar, mas eu me afastei porque eu sentia, assim, o caos que aquela pessoa trazia. Sobre a pessoa imã da morte ali, a gente já comentou sobre isso. E o que mais eu me irrito é o primeiro, que é a pessoa imã de destruir casamentos. Esse é o padrão que mais me irrita. Mas todos esses padrões, de certa forma, prejudicam outras pessoas. Claro que essa pessoa sofre muito também. Apesar dela prejudicar outras pessoas, ela também sofre. Ela é uma pessoa. O primeiro caso ali de ser amante, de estar destruindo outras famílias. Ela é uma pessoa inteiramente vazia. Ela não fica satisfeita, logo ela tem que repetir, tem que estar. Por exemplo, ela já destruiu aquela família, ela precisa fazer aquilo de novo, porque aquela sensação daquele momento já passou. Então, ela sofre também com isso, porque ela com certeza não é uma pessoa feliz. A segunda pessoa, que é o imã da morte, essa sofre muito. E não sei se essa não é a que sofre mais, porque a morte realmente é a coisa mais triste da vida. Eu sempre falo que tudo tem jeito nessa vida mesmo, menos a morte. E a terceira, que é o imã do caos, é complicado também, mas essa pessoa também sofre muito, ela não tem amigos, os pais ficam em conflito, então ela não tem um suporte familiar. Se ela vai trabalhar num lugar, já dá um problema lá, sabe? Então é bem complicado. Se tu segue um desses padrões, procura ajuda, procura uma ajuda espiritual, porque isso com certeza é uma coisa espiritual, é um karma que tu carrega de muito, muito tempo atrás e tu precisa desfazer, porque tu não é merecedor daquilo ali, tu não teve culpa do que aconteceu lá atrás. Tu especificamente, eu acredito, né? Não tratou com ninguém, não combinou nada com ninguém, então não tem por que tu tá carregando esse karma, tu tá destruindo a tua vida e de outras pessoas também. Existe uma solução, existe um jeito de tu tirar essa nuvem escura, essa coisa cinza que tu carrega e ter uma vida leve, ter uma vida normal como das outras pessoas. E é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, ativa o sininho. Se tu assistiu até aqui, comenta aí, para eu saber. Um beijo e até o próximo vídeo.